Padre Fábio de Mello entrou numa confusão terrível por causa de uma coisa tão pequena. E ele está fazendo tratamento de depressão. E a depressão leva as pessoas a terem uma visão da realidade distorcida e trazer uma série de problemas para suas próprias vidas, mas, né, e o fim disso tudo é que nessa confusão dele, ele acabou fazendo um gerente ser demitido, um outro padre que é amigo dele também entrou no meio. Isso daí eu vi no canal do Ricardo Feltrin e eu quero falar com vocês sobre essa confusão, tudo isso que está acontecendo e que o padre Fábio de Mello está envolvido e que fez esse funcionário dessa cafeteria ser demitido. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar, são muito importantes para nós e vai levar essa mensagem, vai fazer com que essa mensagem chegue em muitas mais pessoas. Olha, eu vou pegar pelo canal aqui do Ricardo Feltrin, porque eu comecei a ver sobre isso daí com a reportagem dele, falando, nossa, né, que coisa mais terrível, o padre foi, poxa, poderia ter tido um equilíbrio ali, ajudado a consertar a situação e de repente, né, se transforma nisso tudo, o rapaz foi demitido, de repente o Feltrin está ouvindo o rapaz, aí não era bem aquilo que o padre tinha falado, então tinha um monte de mentira, aí o padre vem desfalar todas essas coisas. Eu quero acompanhar com vocês aqui e eu vou usar o material do Ricardo Feltrin, que foi lá no canal dele, que eu vi, e se vocês quiserem ver a partir do meu vídeo aqui, depois vocês vão lá e vejam os vídeos inteiros. Mas deixa eu trazer aqui para você ver, primeiro o vídeo que o Ricardo Feltrin mostrou do padre contando a história. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, pouco querida, acolhedor, e a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, em Joinville. E lá estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar, e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Muito maior, significa R$20, R$19. Sério, padre? O senhor está usando uma jaqueta de couro de antílope de R$1.500 ou mais? O senhor mora aí num sítio, numa chácara, sei lá, eu já vi a casa do senhor. Absurdo, o senhor usa roupas de grife de R$20 iam fazer falta pro senhor? Custava. Mesmo que fizesse falta, se fosse conversar com o cara e falar assim, olha, eu não vou levar o doce então. E reclamasse com o saque da Havana. E não fazer isso aqui. Alfajor é o nome, esqueci, detesto farinhento. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa, olha, a soma está errada, porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei, não, lá está errado. E nisso, o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer, o preço está errado, e é isso, se quiser levar, o preço certo é este. Aí eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso, porque eu não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado. É verdade. Inclusive, se ele reclamasse no saque, eu tenho certeza absoluta que a Havana ia mandar 2 caixas, 3 caixas de doce de leite para ele, 0 caloria. Não precisava ter feito isso publicamente. Mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei. Se ele quisesse criar caso, e volto a dizer, claro que eu não faria isso, eu teria chamado ali alguém que representasse os meus direitos e a loja teria que me vender pelo preço que está lá. Mas o que mais me assusta é a prepotência. A menina do caixa não foi extremamente educada, ficou sem saber. O gerente dela é que veio com aquele tom de eu sou dono de tudo aqui e vocês aqui estão errados. Sabe quando é muito desagradável para o consumidor? Quando parece que nós estamos errados. Não estamos errados, nós estamos comprando uma coisa que foi anunciada por aquele preço. E se você é gerente e está numa situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância. Poderia ter dito, olha, perdoem-nos, o preço que está anunciado. O preço que está anunciado. E também o gerente não fez isso. E depois, o próprio padre, eu quero mostrar outro vídeo dele aqui depois, ele vai falar que não foi assim, que ele estava numa academia, que ele saiu com uns amigos da academia e que foram lá e que ele não estava com dinheiro e que era um amigo dele que foi no caixa, nem foi ele que foi. Então você vê que depois ele muda toda, sabe assim, essa distorção da realidade. Mas eu quero ver com você aqui, porque é muita coisa, senão o vídeo fica muito longo, o que o gerente falou. E aí tem as câmeras, e o gerente traz, e o Metrópole também usou as câmeras, mostrou nas câmeras. Olá. É esse outro vídeo aqui, e o gerente está aqui junto com o Ricardo Feltrin, vou usar o vídeo do Ricardo Feltrin aqui outra vez. Então, o gerente vai falar o que foi que aconteceu. Está meio ruim aqui o áudio, mas eu acho que é o áudio dele lá que está ruim, porque o meu computador não é, tá? Então, aí no sábado, né, depois que repercutiu toda essa história, o vídeo do padre,
eu fui para casa, né? Entrei em contato com a empresa para ver como que ia ficar, o que estava acontecendo. Eles falaram que estava tudo bem, que eles estavam verificando essa situação, que era para mim ficar em paz e era para mim descansar, aproveitar minha folga. Mas como que descansa, como que aproveita, né? Não tem como, né? Eu fiquei, assim, minha cabeça ficou a mil, porque eu não sabia nem o que fazer naquele momento, sabe? Então, eu fiquei sabendo da minha demissão foi através de um vídeo que um outro padre, né? Um outro Nossa, padre, ele fez um vídeo e publicou no Instagram. Então aí você imagina, né? Um padre que era amigo do padre Fábio de Mello, ficou nervoso com esse um acontecimento simples, uma coisa simples, depois você vai ver que é muito simples. E aí inventou toda uma história em volta que não era verdadeira. O rapaz acabou, o outro padre, amigo dele, acreditou na conversa do padre Fábio de Mello e conhecendo, né, o pessoal, né, que comanda, que mexe com as franquias dessa empresa, foi lá e falou. Então, mesmo que o outro padre estivesse inocente, tivesse acreditado, olha a malignidade dele, também não é tão santinho e tão anjinho. O padre Fábio de Mello errou e errou feio, e o outro também, mas porque tem uma coisa ruim que precisa ser mudada. Eu nem quero pensar na condição de que o padre estava fazendo academia. Olha a postura desses padres, né, que parece mais um Dom Juan, que está aí, é midiático, né, é o bonitão, né, sedutor nas redes sociais, e também a questão dele estar acompanhado por outro, né, um cara grandão, né, um cara grandão aí, tal, né, do lado dele, toda essa outra coisa que está aí junto dessa condição, né, um trem muito terrível, muito louco, sabe, ruim. Então aí a gente já vai vendo por que depressão, por que tanta coisa, tanto sofrimento e ali nessas coisas todas. E, então não tem muita coisa boa nessas pessoas que às vezes falam, né, coisas bonitas, palavras macias, doces, delicadas, mas que a própria vida às vezes vai mostrando algumas coisas. Tá, o padre é ser humano e erra, a gente acaba errando e faz as coisas e erra, mas se a gente que diz de Deus, vai para Deus, para o espiritual e se liga nas coisas de Deus, a gente acaba errando menos, fazendo menos besteira. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se aproxima do mal. Porque ou é o bem ou é o mal. Você está em uma dessas duas condições. Então, se você não está totalmente no bem, o reflexo que vem para a sua vida é de sofrimento mesmo, de coisas ruins. E não foi bom, nenhum dos dois padres agiram corretamente. Deus. Aí a empresa repostou esse vídeo nos stories. E como eu seguia a empresa, né? Apareceu para mim. Aí eu vi esse vídeo, foi onde eu assisti esse vídeo desse padre, onde esse padre fala que ele é muito amigo da empresa, dos donos da empresa. Aí Puta, os o donos. cara foi lá, o cara deve ter ido lá pedir para demitir você, eu não acredito nisso. Deve ser amigo do padre Fábio e ainda diz que é amigo da empresa. Tá explicado aí. Aí esse padre fala, né, que nesse vídeo ele fala que o padre não podia, tipo, como é que eu vou explicar? Não sei como que eu explico isso, sabe? Não tem uma palavra assim que eu possa definir. Não podia passar pelo que ele passou, alguma coisa assim? É que a empresa, no caso, né? Ele defende a empresa, o padre. A empresa, o nome da marca. Ele fala que a empresa, uma marca que é reconhecida, não pode sofrer, porque vive num país Ah, que Astúcia. todos os dias, né? tá E criticando você, na verdade. Tá falando que a Astúcia. empresa não pode ter alguém como você, ele basicamente. disse que a empresa não podia sofrer por conta de um funcionário, que era o gerente, que já tinha sido Astúcia. desligado. Que Isso no legal, domingo. né? Padres, muito interessante, né? Os padres fazendo isso. Um É. padre faz um escândalo num café, o outro padre vem postar
bajulando a empresa e pedindo basicamente a sua cabeça. Interessantíssimo isso, viu? Não foi legal. Então, independente do erro do padre Fábio, o outro padre também errou. E a verdade é que o rapaz não fez aquilo que o padre falou. Que coisa. Ele fala que ele é muito amigo dos donos da empresa, que os donos procuraram ele para poder tentar falar com o padre Fábio de Mello. Aí eu fiquei sabendo da minha demissão através desse vídeo. Então, na mesma hora, eu entrei em contato com a empresa, no grupo de gestão, perguntei para eles se realmente eu havia sido demitido, porque durante o dia todo eu fiquei perguntando, e eles falaram que não, que era para mim continuar trabalhando, que eles estavam resolvendo isso. Tá vendo? Ele soube que foi demitido pelo vídeo que o. Gente, isso foi muito cruel. Isso foi horrível, meu Deus. Aí um dos donos me respondeu assim: não, aquilo lá é fake news. Inclusive, a gente já entrou em contato com esse cara e a gente já pediu para ele excluir o vídeo. E daí, quando eu voltei lá no perfil desse padre, realmente já tinha excluído o vídeo. Mas ele tinha postado o vídeo e a empresa repostou nos stories. Aí, no outro dia, que foi na segunda-feira, eu fui trabalhar normal. Aí foi quando Qual o nome desse padre, hein? Qual o nome desse padre? do padre, eu prefiro não falar o nome desse padre porque eu não quero, né, causar mais transtorno do que já está causando. A minha vida já está bem problemática. Mas Depois o Ricardo Feltrin acabou sabendo e conversando com esse outro padre, tá? ninguém nessa situação. Mas, de fato, ele existe, né? E na segunda-feira eu fui trabalhar normal. Aí eu entrei nas redes sociais e daí foi onde eu vi, né, a confirmação realmente, que daí tava os noticiários tudo falando que o gerente da cafeteria tinha sido demitido, que a empresa tinha emitido uma nota e ele tinha sido demitido. Então eu fiquei sabendo da minha demissão publicamente, né? Quantos anos você É, tem, Jair? eu tenho 36 anos. E Olha, ele vai explicar isso. Eu vou deixar depois para vocês entrarem nos vídeos do Ricardo Feltrin, assistir lá com o Ricardo Feltrin. 41 minutos, uma entrevista dele. Depois ele vai na live, acho que a live é 1 hora e 53 minutos. E é bastante. Ele explica tudo, ele responde. Sabe assim, é muito lógico, muito coerente o que o rapaz fala. Mas eu quero que você veja o que o padre Fábio de Mello postou. Quer dizer, em vez dele se arrepender, ele não se arrependeu de jeito nenhum. Ele foi e postou nas redes sociais dele isso daqui, ó. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmaras de segurança... Olha só, não tenho nenhuma necessidade de mentir, mas ele vai recontar os fatos agora e tá diferente do story que ele postou lá no Instagram. No Instagram ele fala que o gerente chegou, que ele falou, que, sabe, era com ele. Aqui ele já vai falar que era outra pessoa, que não era ele já conta outra história. Não tenho necessidade de mentir e ele mesmo traz outra história, muito estranho. de segurança, para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as A mesmas... questão não é essa, porque o cara não fez o que você falou. Ele não fez escândalo, ele não gritou, ele não afrontou, ele conhece o Código de Defesa do Consumidor, até porque ele era gerente e trabalha nessas áreas, então ele entende dessas coisas. Padre, sinceramente, o senhor, né, pode não ter tido compreensão exata do que estava fazendo, mas fez um grande mal. mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao carro. Aí, ele já mudou, porque lá no story ele tinha falado que era ele.
E o cara, quando chega depois que ele já tinha ido ao caixa, depois que a moça do caixa já tinha ido e conferido que o preço estava R$ 1 diferente. Gente, é absurdo isso, por causa de R$ 1. Aí, sabe, essa diferença a moça já tinha percebido e a moça foi. Então, o gerente realmente não viu. Quem pegou o doce, viu o doce na mão de uma outra pessoa que nem era ele. É essa a condição. Quando o gerente vem, já vem em outro momento. Então, o gerente não viu quem foi, essa parte toda aí que ele acabou de narrar aí. Realmente o gerente não viu, porque ele explica lá na live, quando ele está com o Feltrin, que ele estava ajudando a ornamentar para o Dia das Mães. E aí ele é chamado, ele vai lá, ele vê o que está acontecendo. Eles já sabiam qual era a postura que deveria ser tomada, exigida naquele momento. E isso daí, esse valor, se a empresa decidisse cobrar e tirar, ele mesmo era R$ 1, ele mesmo acertava. O gerente mesmo. Foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali, estava vendo uns bombons na frente, e aí, quando notaram que o preço era outro, que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era a hora de discutir quem pôs o preço errado, era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou, ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema, ponto. Foi só isso que aconteceu. O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara, o preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Tá, e a verdade precisa ser mantida, mesmo que a gente não tá bom da cabeça, mesmo que a gente está fazendo tratamento, e justamente por causa da depressão, que causa uma distorção da realidade, porque sim, uma pessoa com depressão, gente, é um problema para você conviver. Parece que tem uma nuvem negra sobre a cabeça dela o tempo inteiro, a pessoa está se sentindo mal o tempo inteiro. Tudo que você faz, a pessoa pensa, sabe, diferente, ela não vê o bem naquela situação, porque no interior dela está mal. Então, qualquer coisa é uma tempestade num copo d'água, tem uma visão distorcida da realidade. E é por isso que a gente fala aqui sobre a questão de homens irem conviver com mulheres quando eles já sabem que estão com problemas emocionais, porque é problema, é deficiência, é distorção, sabe? Depressão, tá? Desnível, desregulado, sabe? Tem de entender que nós, nessas situações, temos que aprender a nos controlar. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo. O desrespeito, né? Desculpa, o desrespeito, gente. Ele também desrespeitou o outro quando ele não fala as coisas da forma como aconteceram. Pode ser que naquele momento ele passou por cima, pulou, quebrou, e sabe, resumiu e falou ali por isso, né? Deu aquele entendimento. Mas ele poderia ter falado, estou resumindo aqui, né? Tinha outras pessoas junto comigo e tal. Mas não, ele contou de um jeito que depois não era bem aquilo. Com funcionária, quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra, ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo, sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Ué, não levou por causa de R$ 1? Só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, corrijam para que isso não ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir,
o preço é esse, se quiser levar, leva. Foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para... Tá bagunçado aqui, deixa eu arrumar aqui, gente. Meu Deus, eu não vi. Depois, na hora de editar, pegando meu pé pra caramba, porque eu não olho as coisas direito. Não, deixa o trem bagunçado. Desculpa, gente, mas eu arrumei agora. Voltar só um pouquinho. Leva. Foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa. E ela é minha testemunha. Ela sabe o que realmente aconteceu. E as meninas que estavam do outro lado da loja, para quem ele foi perguntar, já exaltado, que ele ficou visivelmente nervoso com o episódio, elas também sabem o que aconteceu. Então, não estou mentindo, não. Não tenho motivo para mentir. Só as mesmas câmeras que ele disse que estavam lá para comprovar que não houve desrespeito, são as mesmas que mostram que quem pegou os doces na estante foi eu. Foi ninguém da minha equipe, não. É isso, eu lamento. Minha equipe, então, equipe de amigos, assim, que ele está falando, ou ele tem uma equipe que anda com ele, que ele é tão bem de situação que tem uma equipe? E se ele tem uma equipe, por que ele tem tanto problema com um real, a ponto de não ter levado o doce? Nossa, tudo isso, ó, não levou o doce, o rapaz foi demitido por causa de R$1. Muito que ele tenha sido demitido, não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava a loja, eu só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do consumidor. Sinto muito, mas não me arrependo. Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei do direito do consumidor. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas Brasil afora nos ensine que existe uma lei e essa lei não pode ser desrespeitada. Ela precisa ser honrada. Não tem nenhum advogado especialista em direito do consumidor que contraria o que eu estou dizendo aqui agora. Então, que ele aprenda. Não é a gente aprender, né? Que nós possamos aprender, né? Cadê a humildade também ali do padre? Né? Não vi humildade nenhuma em momento algum. Ele reitera um monte de coisas, mostra que não se arrepende, ainda fala que é bom, né, que o rapaz aprenda, né, que seja uma lição para o rapaz, né? Podia ser uma lição também, né, se ele tivesse algum sentimento de reciprocidade, uma lição para ele também, né? Falar, poxa, né, não posso exagerar ou contar as coisas como elas não são. A Bíblia nos ensina a não dar mal por mal. O que você entende disso que aconteceu com o padre? Deixa aqui seu comentário é muito importante para nós. A gente precisa dessas atitudes, né? Porque ajudam aqui o canal. E conheça os meus livros, conheça o poder do homem, o poder do que está instituído na face da terra, na figura masculina, e o homem se voltando para esse lugar, como ele traz bênção para a vida dele, para a sociedade, como que tudo na vida se torna mais leve, mais fácil, mais abençoado, mais poderoso. Vai lá, conhece esse material e nos ajuda também, gente. Faz uma parceria com a gente aqui no Seja Membro. A gente precisa da sua parceria. Lá no Seja Membro, ó, tem 2 treinamentos grandes, fortes que eu coloquei lá. Um sobre a ordem de Deus, que vai falar das características, das capacidades, da potencialidade que está na estrutura masculina. Lá fala da estrutura física, emocional e espiritual do homem. E num outro treinamento fala da blindagem emocional, a força que está na mente, na estrutura da mente do homem. Vai lá, conhece esse material. E além desses 2 treinamentos, ainda tem vários PDFs sobre as principais dores masculinas, tem vários vídeos da atualidade, vídeos inteiros. Ajuda a gente
que a gente aqui tenta retribuir um pouquinho de volta. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.